Eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês um dos temas mais importantes e mais polêmicos da igreja cristã contemporânea, que é a questão dos dízimos e ofertas. Amém? É muito importante que nós estejamos encarando de frente esse problema, essa questão, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na mais conhecida passagem sobre o assunto. Ela servirá apenas como introdução, como texto base, porque esse é o texto mais lido nas igrejas evangélicas para se falar de dízimos e ofertas. Então é óbvio que eu estou falando de Malaquias 3:10, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10, nos diz assim o texto sagrado: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, nós vamos tratar hoje do tema contribuição cristã. Quantos aqui são discípulos de Cristo, querem seguir aos ensinamentos do Senhor Jesus? Digam amém. Amém? Então, se nós somos discípulos de Cristo, pode-se dizer que nós somos cristãos, não é? Este é o termo dado para aqueles que são de Cristo, para aqueles que seguem a Cristo. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus, somos gentios alcançados pela graça de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, a obra de Deus nesse mundo é feita por meio da contribuição voluntária daqueles que amam a Cristo e que querem investir na propagação do Evangelho de Cristo, na manutenção de tudo que é necessário para que esse Evangelho seja cada vez mais difundido, proclamado com eficácia. E nesse mundo material é impossível fazermos as coisas sem que tenhamos dinheiro para isso. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Por exemplo, esse cafezinho que me foi entregue custou alguma coisa, né? Não custou apenas a gentileza do nosso querido irmão Wellington vir trazê-lo para mim nessa manhã, um pouquinho fria, mas custou também o pó de café que teve que ser comprado, o filtro de papel que a gente usa, a cafeteira que faz o café, a garrafa térmica, que aliás foi bem cara aquela garrafa térmica grandona assim para a igreja, de inox, né? Então, tudo isso não cai do céu, né? É através da contribuição. Seria uma hipocrisia da minha parte usufruir desse cafezinho e não dar um centavo de contribuição aqui, não é, irmãos? Como seria uma hipocrisia nós estarmos aqui assentados, usufruindo de uma palavra que nos chega aos ouvidos com a ajuda de um microfone, de um amplificador, de caixas de som. Nada disso foi barato, né? Diga-se de passagem, de uma luminária que nos permita enxergar melhor o texto. Poderíamos fazer tudo isso ao ar livre,
Hoje não, porque está frio, né? Duvido que os irmãos estivessem ao ar livre ouvindo essa palavra, e duvido também que chegaria ao ouvido de todos sem a ajuda de um amplificador. É claro que há também o milagre de Deus amplificando a voz do pregador quando isto se faz necessário. Mas nós vivemos num tempo em que nós não precisamos ficar apelando para o sobrenatural naquilo que podemos fazer, não é verdade? Estão compreendendo, irmãos? Numa época em que não havia amplificador, em que não havia microfone, nós podíamos apelar: Senhor, que o que eu estou falando aqui seja ouvido daqui a 100 metros de distância, né? Isso acontecia no tempo bíblico, isso aconteceu até coisa de 100 anos atrás. Estou falando de relatos verídicos, de pregadores ao ar livre, cuja voz era escutada a mais de 100 metros de distância. É um sobrenatural de Deus, né? Mas nós contamos com toda essa tecnologia, e se não tivesse ela, a gente poderia realmente apelar para o sobrenatural, mas não é necessário, né? Hoje em dia nós temos amplificadores com bateria que dura 6, 8 horas. Você carrega a bateria, leva o amplificador para uma praça pública e você pode fazer um culto ao ar livre sem nenhum problema. Agora, tudo isso, repito, custa dinheiro, não é verdade? Viagens missionárias, a gente vai viajar pedindo carona, né? Ficar na estrada pedindo carona? Não, é feito com o recurso da igreja. E isso já no tempo dos apóstolos, amém? Nós sabemos que Judas foi aquele que traiu o Senhor. E Judas tinha qual responsabilidade dentre os apóstolos? Ele era o tesoureiro, ele era aquele que carregava a bolsa. Isso significa que todo tesoureiro é traidor? É claro que não, é claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa exatamente o contrário. Significa que Judas era alguém acima de qualquer suspeita e que por isso recebeu um encargo tão importante, que foi o de ser responsável por carregar a bolsa onde eram recolhidas o quê? As contribuições que se davam ao ministério do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos, pela palavra de Deus, que Jesus deixou o trabalho secular para se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Quantos sabem disso aqui? Acredito que todos vocês sabem disso, não é verdade? Então é errado que alguém abandone o trabalho secular e viva pela fé pregando o Evangelho, se o próprio Senhor fez isso? E os apóstolos? Será que eles continuaram cada um no seu serviço? Mateus era coletor de impostos. Quando o Senhor o chamou, a palavra diz que ele deixou tudo e o seguiu. E seguiu o Senhor Jesus, para viver pela fé da contribuição voluntária, e aqui eu quero enfatizar o voluntária, contribuição voluntária daqueles que davam ouvidos à pregação de Cristo e que queriam ajudar o seu ministério. E no ministério de Jesus estavam os apóstolos. E estes apóstolos, todos eles largaram o trabalho secular para se dedicarem integralmente à obra de Deus. Viveram de uma forma, qual é a palavra? Me fugiu, especialmente de manhã e antes de tomar o café, me fogem as palavras. Deixa eu tomar um cafezinho, irmão. Essa palavra serve, Cleverson, nababesca. Depois eu vou ver no dicionário, hein? Mas eu acho que é isso mesmo. Viveram de uma forma, alguém tem outra palavra? Luxuosa, muito obrigado, Cleito. Luxuosa. Viveram, né, de uma forma suntuosa, como se fossem mega empresários, como a gente tem visto aí na Operação Lava Jato,
ou políticos, né, corruptos, que têm, meu Deus, tanto dinheiro que eles falam de milhões como se fossem centavos, né? Eu fico impressionado com esses áudios que vazam aí para o público, que mostram como esse pessoal deita e rola com o dinheiro do povo. Mas não vamos nem entrar no assunto de política, senão eu nem falo de mais nada aqui nessa manhã. Mas não, irmãos, os apóstolos viviam de maneira humilde. Então eu quero já pontuar isso aqui, amém? Como é que eu sei disso? Nós temos evidências disso na palavra, né? Temos evidências disso na palavra de Deus. Temos vários textos que revelam que os apóstolos viviam de um modo humilde, e eu vou falar disso mais adiante. Mais adiante nós vamos tratar desse assunto aqui. Uma das passagens que me dá a certeza de que os apóstolos viviam de maneira humilde é, por exemplo, a cura do coxo na entrada do templo. Aquele coxo esperava receber de Pedro e João uma esmola, algum dinheiro. E o que foi que Pedro e João disseram para aquele homem? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não tenho prata nem ouro. É óbvio que se Pedro e João foram usados por Deus para um milagre tão grande, eles não poderiam ser mentirosos, né? Então, quando Pedro e João disseram que não tinham prata nem ouro, é porque não tinham mesmo. Eles não disseram, espera aqui que eu vou em casa buscar a prata e o ouro. Não, eles disseram, não tem, nós não temos dinheiro para ajudar você, mas o que eu tenho eu vou compartilhar com você. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Estes eram os apóstolos do tempo bíblico. Será que são assim os apóstolos de hoje em dia? O que os apóstolos de hoje em dia diriam para um coxo na entrada de uma igreja que lhes pedisse dinheiro? Eu penso que eles diriam o seguinte: tenho prata e tenho ouro, mas o que eu tenho eu não te dou. Em nome de Jesus, sai da minha frente, eu quero passar. Eu penso que eles diriam isso. Será que eu estou aqui exagerando? Tem alguma coisa estranha acontecendo hoje em dia, não tem? E nós vamos falar de tudo isso na nossa aula sobre contribuição cristã, começando pela questão dos dízimos. Dízimo é uma palavra que tanto no hebraico quanto no grego significa a 10ª parte. Então, é bem fácil calcular um dízimo, né? Porque a 10ª parte do número 10 é o número 1, amém? A 10ª parte do número 100 é o número 10, e assim por diante. Então, 10ª parte de R$1.000, dízimo de R$1.000, quanto seria? R$100. É bem fácil de calcular, né? Até as pessoas mais ignorantes compreendem isso. Então, muitos se aproveitam dessa facilidade do cálculo do dízimo para trazer uma imposição do dízimo na contribuição cristã. E se usam do texto que nós lemos de Malaquias para trazer um medo, um terrorismo, vamos colocar assim, se a pessoa não entregar 10% da sua renda na contribuição cristã. Mas o dízimo, ele começou no Antigo Testamento, e eu gostaria que nós examinássemos as principais passagens que dizem respeito a ele, amém? O dízimo começou antes da lei? Sim. Era uma ordenança? É o que vamos ver aqui. Gênesis capítulo 14, versículo 18, vai aparecer aqui no telão. Diz assim o texto: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão. É importante lembrar que neste momento o nome não tinha ainda sido alterado para Abraão, mas é a mesma pessoa.
Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? Então, Abrão se depara com este sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico assegura que ele era um homem realmente de Deus, cujo nome era Melquisedeque, rei de Salém. No livro aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, é mencionado a respeito desta figura, e nós vamos examinar isso mais à frente. A princípio, o que nós estamos enfatizando aqui, o que eu preciso mostrar aqui, é que Abrão não foi coagido a dar o dízimo, mas ele deu o dízimo de tudo. E, como diz o texto, e não é dito também que ele fez isso ao longo da sua vida, mas neste momento em que ele se deparou com este personagem bíblico, Melquisedeque. Outro texto, então nós temos Abrão, você sabe que o filho dele foi Isaque, e o filho de Isaque foi Jacó. O texto bíblico não diz que em momento algum Isaque deu dízimo para Melquisedeque ou para qualquer outro sacerdote. Mas quando nós nos encontramos na história de Jacó, no capítulo 28, versículo 20, nós encontramos o seguinte: Gênesis 28, versículo 20. Todos os textos vão aparecer aqui no telão, amém? Cada versículo que eu mencionar aqui. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Então vejam que interessante. O texto nos dá a entender que até o presente momento, o Deus de Abraão e Isaque ainda não era o Deus de Jacó. Ele ainda não servia ao Deus de seus pais. E ele não praticava o dízimo, porque ele coloca o dízimo como um voto. Se Deus fosse com ele, se ele não perecesse, se ele não morresse, e então ele coloca o dízimo como uma resposta a algo que ele esperava que Deus fizesse por ele. O texto diz no versículo 20: se Deus for comigo, né? E o mais interessante aqui é que ele faz um voto no versículo 22, eu te darei o dízimo, certamente, mas o texto bíblico não mostra ele cumprindo o seu voto. Não estou dizendo que ele não tenha cumprido, mas estou dizendo que não podemos aqui afirmar o que a Bíblia não afirma. Pode ser que ele tenha feito isso, e eu acredito que tenha feito, acredito que ele tenha realmente cumprido com a sua palavra, amém, irmãos? Eu acho que se ele não tivesse cumprido, eu penso que o texto bíblico diria que ele não cumpriu, mas então ele deve ter cumprido sim. Estas são as duas únicas passagens antes da lei de Moisés que se referem ao dízimo. Muitas pessoas que defendem o dízimo como uma obrigatoriedade na contribuição cristã, mencionam Abraão e Jacó para dizer que eles deram o dízimo antes da lei e que, portanto, o dízimo não faz parte da lei, o dízimo já vigorava antes da lei. Mas a questão é, Abraão e Jacó deram o dízimo por obrigação? Sim ou não, irmãos? Não. Em momento algum, Abraão foi obrigado a dar, ele deu por amor a Deus. Ele deu por gratidão, porque Deus foi com ele.
E Jacó? Jacó deu, se é que pagou realmente o seu voto, mas eu creio que tenha pago. Pagou porque descobriu, né, que o Deus de Abraão e de Isaque era o verdadeiro Deus. O Deus de seus pais era de fato um Deus que o guardaria nas suas jornadas, porque Deus é amor. E eu creio que ele tenha cumprido o seu voto. Eu creio que Jacó tenha de fato cumprido. Então, podemos fazer algumas observações aqui. Não é sugerido no texto bíblico que Abraão tenha dado o dízimo mais do que apenas uma vez. Pode ser que ele tenha dado mais do que uma vez, né? Então talvez ele não tenha praticado isso, mas realizado aquilo apenas naquela ocasião. Com relação a Jacó, Jacó prometeu dar o dízimo apenas como um voto, ou seja, com a condição de que daria o dízimo, pagaria o dízimo. Alguns preferem o termo pagar, né? Se Deus o abençoasse. O versículo 20 diz: se Deus for comigo, né? Em Gênesis capítulo 28. Então não há indícios de que também Isaque tenha dado dízimos, ou que qualquer outro personagem bíblico anterior a Moisés o tenha feito. Então nós encontramos Abraão dando dízimo por amor, por gratidão, talvez até por temor também, de um Deus tão misericordioso que estava o abençoando em tudo, e ele se sentiu constrangido a contribuir diante daquele sacerdote que se encontrava ali, Melquisedeque, na obra da pregação, digamos assim, da proclamação desse Deus. E não há, né, outros indícios de que alguém tenha dado o dízimo além de Abraão e Jacó antes da lei de Moisés, ok? Então essas são as duas únicas menções ao dízimo antes da lei. Portanto, nós não podemos afirmar que o dízimo tenha sido ostensivamente praticado antes da lei, como é dito por aqueles que defendem o dízimo como obrigatoriedade na contribuição cristã. Isto significa que não temos que contribuir? Claro que não. Então é bom a gente já ir pontuando algumas coisas aqui, né? Então pastor, eu não sou obrigado a dar dízimo. Sabe, irmãos, na graça, eu penso que o perigo ainda é maior do que na lei, sabe? É muito fácil a gente obedecer quando a coisa está muito certinha ali. Dê 10%, e aí você, sabe, cumpre aquilo e pronto, não é? Só que na graça é que nós somos testados, irmãos. Quando você ouve que você não é obrigado a dar 10%, o que vem ao seu coração? Beleza, maravilha, agora eu só vou levar moedinha para os cultos. Se é isso que vem no seu coração, é a evidência de que você não se converteu ainda. Que você não se converteu ainda. E se você dá o dízimo por medo de um devorador, de um gafanhoto, de um migrador, né? Desses demônios que são pintados por muitas igrejas que impõem o dízimo, se você dá o dízimo por medo, então você também não se converteu ainda. Se você dá o dízimo com prazer, esperando receber alguma coisa em troca, veja só, escute bem isso. Esperando que dando o dízimo você está comprando Deus, e o teu dízimo é o mecanismo que faz com que Deus abençoe você, e você dá exatamente porque você quer ser próspero, bem-sucedido financeiramente, então você dá com essa motivação financeira, material, você também não se converteu ainda.
É sério, meus irmãos. Você pode ser um bom israelita, mas você não é um bom cristão, um bom discípulo de Cristo. Agora, se quando você escuta, e você vai descobrir isso aqui, irmãos, que o dízimo judaico israelita não tem nada a ver com o que se diz hoje sobre dízimo. Quando você acorda para essa verdade que hoje está sendo exposta aqui para você, sem nenhum problema, eu não tenho medo nenhum de que a gente não tenha dinheiro para pagar o aluguel da igreja ou qualquer outra coisa. Porque de quem que é a obra, irmãos? A obra é minha? A obra é sua? A obra é de quem? De quem? É de Deus. Ora, Deus é, irmãos, Deus é o Criador do universo. Eu tenho certeza que pregando a verdade, o Senhor não deixará faltar nada na sua obra. Nada. Tenho certeza disso. Então não tenho que me preocupar com isso. Então, se quando você ouve que o dízimo não é uma imposição, sabe, que você não é obrigado a dar, se quando você ouve isso, o que há no seu coração é glória a Deus, quer dizer que eu posso dar mais do que 10%? Quer dizer que eu posso, quando eu quiser, eu posso dar 50%? Ou fazer como Barnabé, eu tenho um terreno lá, que não está me servindo para nada, eu posso vender esse terreno e dar todo o dinheiro para a obra de Deus? Para finalmente a igreja poder de repente comprar o seu terreno, construir um templo. Não que isto seja obrigação também da igreja, a gente tem que construir, Deus mandou construir templos, não. Mas é óbvio que, por exemplo, na minha casa, por maior que ela seja, e eu hoje moro numa das maiores casas, ou talvez na maior, né, meu amor, que a gente já morou. Na minha casa, por mais que eu seja hospitaleiro, quantas pessoas vão caber lá dentro para eu pregar o evangelho para elas? As 15 pessoas no máximo. Então, para que nós estejamos como, por exemplo, agora, com esse número de irmãos aqui, precisamos de um espaço para isso, né? Alguns irmãos não constroem templos, e eu não critico, preferem alugar salões de festa quando vão fazer as reuniões. Nenhum problema nisso, eu acho até que é muito boa a ideia, muito boa a ideia. Porém, também tem que pagar, não tem? O aluguel do salão de festa, não é verdade? Então, não tem como fugir, irmãos. A gente tem que contribuir, né? Agora, a questão é, você é um miserável, avarento, amante do dinheiro, ou realmente Deus e a sua obra é prioridade na sua vida? Essa é a questão. Ainda ontem, uns irmãos estavam conversando aqui, comentaram, né? Não me lembro exatamente o teor da frase, mas o tema era: se nós daríamos tudo, se Deus assim pedisse. E eu digo, eu não penso duas vezes, irmãos. Se Deus me pedir tudo, eu faço. Eu já fiz isso. Eu já fiz e faço de novo. Abrir mão de casa, abrir mão de carreira, para fazer a obra de Deus. Para vir para São Gonçalo, que era um lugar que minha esposa já tinha morado e que ela não queria voltar para cá, né? E foi justamente para onde Deus nos trouxe. Já estamos aqui o que, meu amor? Desde 1999, não foi que a gente veio para cá? 98, mais ainda, 1998, né? Portanto, vai fazer 20 anos, não é isso? No ano que vem, meu Senhor, 20 anos da minha vida dedicado a São Gonçalo. Não, dedicado ao Senhor Jesus, amém? E aos que moram em São Gonçalo, vamos colocar aqui de um modo diferente, né? E aí um dia eu perguntei ao Senhor, perguntei mesmo no monte, eu fui no monte, só no monte que Deus ouve? Não, mas eu gosto de orar no monte. Eu lamento que eu não possa mais ir, porque está muito perigoso ir hoje em dia no monte sozinho. E eu gosto de ir no monte sozinho, viu, irmãos? Eu não gosto de ir com muita gente, eu gosto de ir sozinho. Jesus, quando ia no monte com Pedro, Tiago e João, o que ele fazia? Deixava eles lá no pé do monte, ia lá para cima orar sozinho. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de imitar a Cristo.
né? Então, se for para orar com os irmãos, eu oro aqui mesmo, né? No monte eu gosto de estar só eu e Deus ali naquela natureza. Hoje em dia está perigoso, né? Está muito perigoso. E um dia no monte eu perguntei ao Senhor: Senhor, para que o Senhor me trouxe em São Gonçalo, Senhor? Já tem tanta igreja aqui, já tem tanta igreja, irmãos. São Gonçalo é um dos municípios do Brasil com maior número de igrejas por metro quadrado. É impressionante. Praticamente cada quarteirão tem uma igreja, não é verdade? É incrível, irmãos. E aí eu perguntei: para quê, Senhor? Me manda lá para a África, me manda para o sertão nordestino, me manda para um lugar que não tem igreja, Senhor. Sabe o que Deus falou comigo? Eu te escolhi para evangelizar os evangélicos. Para evangelizar quem? Os evangélicos. Significa o quê? Que há evangélicos precisando conhecer o evangelho. Há evangélicos que dão dízimo por medo, que dão dízimo por interesse, que dão dízimo por obrigação. Há evangélicos que só dão dízimo, sabe? Se eles recebem, vamos dar um exemplo aqui, R$1.070, por exemplo, eles vão dar o dízimo ali certinho. 2 notas de 50, uma de 5 e 2 moedinhas de R$1. Certinho. Não pode arredondar para 110 não pode não. Tem que ser ali, ó, certinho. Ó, pastor, estou dando aqui um dízimo de R$113, tá, pastor? Se eu estou dando 120, o senhor dá um troco de 7, tá bom, pastor? Anota lá, troco de R$7 do meu dízimo. Miseráveis. Miseráveis. Há evangélicos precisando ser evangelizados, precisando conhecer a graça que há em Cristo Jesus, irmãos. Eu acho interessante, né? Porque muitos que pregam a graça e pregam o dízimo, diz que a gente não tem que seguir nada da lei, mas o dízimo é lei. Vamos para a lei então? Vamos para a lei. A Torá, né, a lei de Moisés, legislava que cada judeu deveria consagrar ao Senhor dízimos, ou seja, a 10ª parte do que? Dos produtos da terra e do rebanho. Quem aqui é agricultor, levanta a mão, por favor. Os agricultores, levantem a mão. Ué, tudo bem então. Os pecuaristas, cadê os pecuaristas aqui? Levantem a mão, os pecuaristas. Quantas cabeças de gado você tem? Hã? Ninguém levantou a mão? Ué, talvez seja por isso que ninguém está trazendo aqui um bezerro, um boi de dízimo. Ninguém está trazendo aqui hortaliças, legumes de dízimo. Mas vamos lá. Levítico capítulo 27, versículo 30. Onde está a ordenança do dízimo na lei? Está aqui. Se você quiser, marque na sua Bíblia. Está aparecendo aqui no telão. Bem, vamos lá. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas, ou seja, das 10ª partes, né, dos cereais, dos frutos das árvores, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, olha aí, então também tinha dízimo do gado e do rebanho. De tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O que significa isso? Vou explicar. Era feita a contagem do gado. Então estava lá passando, por exemplo, os bois. E eles iam contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º era do Senhor. E aí contava de novo. 1, 2, 3. Ia passando o boi, quando chegava no 10º ele era separado. Ou no primeiro, né? O primeiro era do Senhor,
aí 2, até no 10, aí o 11º era do Senhor de novo, o 21º era do Senhor. Ou seja, eles não podiam escolher qual era o gado que era o do dízimo, compreendem? Eles não escolhiam. O gado ia passando, estava sendo feita a contagem, então esse é do Senhor, esse é do Senhor, tá? Por isso que o texto vai continuar dizendo assim, continue comigo aqui o texto. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então o dízimo fazia parte da lei, sim ou não? Sim, fazia parte da lei. Era obrigado antes da lei, sim ou não? Não. Foi entregue por Abraão e Jacó antes da lei, sim ou não? Sim. Fizeram isso por obrigação, sim ou não? Não. Então fique bem claro isso aqui. Agora, você talvez não saiba disso. E uma pessoa que se diz apóstolo, se aproveitou disso para cobrar trízimo na igreja dele. Dizendo que um era para o Pai, outro era para o Filho e outro era para o Espírito Santo. Não preciso dizer o nome do boiadeiro que fez isso, né? Havia 3 tipos de dízimo que eram requeridos dos israelitas, o que não significava que eles davam 30%. Tá? Eu vou explicar isso aqui. O primeiro dízimo era chamado dízimo sacerdotal levítico. O texto para isso está em Números capítulo 18, versículos 20 a 24. Esse mesmo. Que diz assim: Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Olha o que Deus está falando para Arão, que ele não teria uma terra para ele e para os seus filhos, para os chamados levitas, né? Descendentes de Levi. Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei, olha o que Deus deu aos filhos de Levi: todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, o serviço que era realizado no tabernáculo. Amém? E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Amém? Compreenderam, irmãos? Então, a quem eram dados os dízimos? Aos levitas. Dentre os levitas haviam sacerdotes. Eles viviam dos dízimos que os demais israelitas entregavam em suas mãos no lugar escolhido por Deus. A princípio no tabernáculo e depois a partir do rei Salomão no templo que este construiu e que havia sido o sonho do seu pai, rei Davi. Então, e era dada uma ordem, que eles não podiam possuir nenhuma herança nesse mundo. Será que hoje os que se dizem sacerdotes, né, e que recebem os dízimos da igreja, também vivem dessa maneira? Eu tenho chegado à conclusão de que pastores que abrem mão do trabalho secular como eu, e obviamente sua família, enquanto seus filhos são dependentes dos seus pais,
não devem possuir nada nesse mundo. Você acha que isso é muito radical? Graças a Deus que você acha isso. Porque a palavra radical significa que tem raiz, e a raiz é a palavra de Deus. Você quer abrir mão do trabalho secular para fazer a obra de Deus, viver de dízimos da igreja, de ofertas, de contribuição? Nenhum problema, desde que você não se enriqueça com isso. Desde que você não compre casa no seu nome, carro no seu nome, propriedade alguma no seu nome. Quer comprar um carro em nome da igreja? Quer comprar um terreno em nome da igreja? Ah, pastor, que é isso, pastor? É bíblico. Me prove o contrário. Ora, os pastores que não aceitam isso, então que tenham trabalho secular. E que comprem suas propriedades com trabalho secular. Irmãos, a partir do momento que o Senhor me chamou, e me chamou mesmo, eu não vou aqui repetir a minha história, eu abri mão de tudo, porque eu entendo uma coisa: eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Tudo que é dele é meu também. Não para que eu coloque no meu nome, não para que eu venha usufruir disso egoisticamente. Mas eu não preciso de nada, irmãos. Muitos teólogos, a maioria deles, dizem que os apóstolos viveram 3 anos com Jesus. Alguns dizem que foi 1 ano, outros dizem que foi 2, não importa. O importante é que ao final de todo esse tempo que os apóstolos estiveram com Jesus, pode ter sido no mínimo 1 ano, direto, abriram mão do trabalho secular e viveram pela fé das ofertas que eram entregues na bolsa coletora. Durante todo aquele tempo que os apóstolos viveram com Jesus, nada lhes faltou. Eles eram ricos, materialmente falando? Não eram. Aqueles que dizem que os apóstolos eram ricos, que Jesus, quando andou em cima do jumento, ele estava andando em cima do Cadillac da época, né? Em primeiro lugar, o jumento era emprestado, não era nem dele, era emprestado, tá? Outros dizem que Jesus morava numa casa de praia. É incrível. Ele não tinha onde reclinar a cabeça e de repente colocam Jesus morando numa casa de praia. Porque ele pregava na beira da praia, então ele morava numa casa de praia. Era a colônia dos pescadores, onde Pedro e João tinham casa, por exemplo, né? Então, é incrível isso, irmãos. Mas eu vejo na palavra de Deus que alguém que vive do Evangelho não pode ter possessões nessa terra, como os levitas não tinham. Os levitas não tinham. Eles eram chamados, separados por Deus para uma obra santa, separados para uma obra santa. E viviam dos dízimos dos demais irmãos que não tinham sido 100% separados para essa obra. Vocês compreendem, queridos? Eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas hoje. Se a gente não tiver, nem hoje, nem no próximo domingo, a gente pode ter uma escola bíblica só para tirar dúvidas aqui. Porque eu sei que esse é um assunto que é muito polêmico, né, no meio cristão. Então, se por um lado alguns estavam ficando contentes aí na internet com essa palavra, agora vão começar a me criticar dizendo que eu sou radical demais. Mas irmãos, eu vivo isso, eu, minha esposa, meus filhos, a gente tem vivido isso, temos vivido essa realidade de nos dedicarmos integralmente para a obra, de vivermos pela fé da obra. Não temos ambições mundanas, materiais, a nossa ambição é o Evangelho de Cristo ser conhecido, ser pregado com integridade, em verdade, para a glória de Deus. É o que nosso maior prazer é fazer isso. E se o Senhor hoje me perguntasse: Alan, meu filho, porventura te faltou alguma coisa para você, para sua esposa, para os seus filhos? A minha resposta seria, e a da minha esposa e a dos meus filhos, a mesma resposta que os apóstolos deram quando Jesus lhes perguntou isto. A resposta foi: nada, nada, nada nos faltou, nada. Deus é fiel. Fiel a mim? Não, fiel à sua palavra. Amém?
o que ele prometeu, ele cumprirá. O que ele prometeu, ele cumprirá. É claro que uma pessoa egoísta, materialista diria: faltou sim, faltou o carro zero importado, faltou a mansão, né? Ora, essas pessoas não são de Cristo, são de Mamon, é diferente, né? E o Senhor também exigia, escute isso, que os levitas apresentassem a ele o dízimo dos dízimos que eles recebiam. Vejam que interessante. Então, se tem pastor que cobra dízimo e ele mesmo não dá dízimo, é um impostor, tá? Vejam comigo Números capítulo 18, versículo 25. Esse mesmo capítulo, Números capítulo 18, versículo 25. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha que interessante. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Então os levitas tinham que entregar a Arão, o sacerdote. Amém? Então, em primeiro lugar, o dízimo era destinado ao sustento dos levitas e sacerdotes. Para quê? Para que eles pudessem sobreviver, ter o que comer, né? Ter o que vestir. E em paga pelo serviço prestado no tabernáculo e posteriormente no templo. Esse é o primeiro dízimo. Agora o segundo dízimo. O segundo dízimo era para ser comido perante o Senhor. Olha que interessante. Ou seja, era um dízimo que ao mesmo tempo era entregue, só que era entregue para quê? Para que fosse usufruído na presença do Senhor, nas suas festividades. Amém? Então vamos dar um exemplo aqui. O irmão traz um outro dízimo aqui na igreja. Não estou dizendo que a gente pratique isso aqui. Traz um outro dízimo, e esse outro dízimo é para ser integralmente usado para a gente fazer uma festa, comprar comida, né? E a gente festejar na presença de Deus. Então era isso, tá? Vamos ver aqui o texto, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio 14, 22 em diante. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então o dízimo era mensal, o dízimo era anual, de acordo com a colheita anual, de acordo com o rebanho que naquele ano tivesse nascido. Compreendem? Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que as não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Amém?
E agora nós vamos falar a seguir sobre essa questão do levita dentro da cidade, que não estava servindo naquele momento no templo, né, ou no tabernáculo. Então esse segundo dízimo aqui era usufruído pelos próprios fiéis durante as festividades religiosas, amém? E o terceiro dízimo, judaico, haviam 3, o terceiro dízimo. O terceiro era ao fim de cada 3 anos, amém? Havia um ciclo no calendário judaico de 7 anos. Primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano era entregue o dízimo com essa finalidade. Alguns asseveram que esse dízimo era um outro dízimo. Outros dizem que este dízimo era uma destinação diferente para o dízimo que foi entregue no primeiro e no segundo ano. Ok? Então, não temos uma certeza absoluta de como era isso. Mas, no terceiro ano e no sexto ano, escute, de cada 7 anos, o dízimo não seria levado ao santuário central, né? Seja este o tabernáculo ou o templo, mas era armazenado nas próprias terras, né, dos israelitas, para serem repartidos entre os levitas que moravam naquelas terras, os estrangeiros que estavam residindo naquelas terras e que precisavam de ajuda, os órfãos e as viúvas, amém? Vamos ver isso aqui no texto. Deuteronômio capítulo 14, é a continuação do texto anterior, versículo 28 e 29. Veja comigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém? É importante dizer que nada disso que eu estou lendo aqui continua sendo praticado pelos judeus da atualidade, tá bom? Até porque não existe mais o templo, muito embora os judeus da atualidade já tenham tudo pronto para a reconstrução do templo. Se não me falha a memória, em um mês, se fosse possível, não é possível, porque onde havia o templo de Salomão, que depois foi o templo de Herodes, o segundo templo, ou na verdade Herodes o reconstruiu, o reformou na verdade, né? Mas onde havia o templo de Salomão, hoje existe uma mesquita muçulmana, obviamente, né? Que é chamado de no Domo da Rocha. E justamente por conta disso, não é possível que ali se construa novamente o templo de Salomão. Agora vai derrubar aquela mesquita lá para ver o problema que Israel vai conseguir arrumar para si mesmo com os árabes, né? Não tem como. Quem aqui já viu aquela foto bonita de Jerusalém que tem uma cúpula dourada? Quem já viu? Já viram? Aquela cúpula dourada é a mesquita muçulmana, tá? É a mesquita muçulmana. É aquilo que impede o templo de ser reconstruído. Então, os judeus de hoje não praticam mais isso, né? Para onde que eles vão levar o gado, o fruto da terra? Para onde? Né? Não tem mais, ok? Então é importante pontuar isso aqui também. Então, algumas observações aqui. O dízimo foi ordenado nos parâmetros da aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, por meio de Moisés. Então ele foi ordenado dentro de parâmetros, né? Ele deveria ser entregue no tabernáculo e posteriormente no templo, tá? Segunda observação, isso não está no telão, tá? Depois vocês vão ter também, eu estou preparando essas apostilas. O dízimo servia para a manutenção de um sistema sacerdotal
que não existe mais, no qual os descendentes de Levi, chamados de levitas, necessitavam dos dízimos para sobreviver, uma vez que se dedicavam exclusivamente aos serviços sagrados, primeiramente do tabernáculo e posteriormente do templo de Salomão e do segundo templo. Amém, irmãos? Então, isto é o que eu tinha para dizer a respeito do dízimo judaico. Só que entra uma outra questão também. E as ofertas? Esse termo ofertas, para sua surpresa, como foi para a minha, não é um termo neotestamentário. A contribuição cristã não se utilizava do termo oferta. Isso é surpreendente, não é? Não é surpreendente? Pesquise você mesmo na sua Bíblia. Onde é que está escrito, né, Barnabé vendeu o terreno e deu a sua oferta? Não, o termo oferta não era usado no Novo Testamento. Por quê? Porque era um termo judaico que tinha uma significação precisa na lei de Moisés. E é o que nós vamos examinar aqui rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Vamos ver primeiro as ofertas antes da lei. O termo oferta em hebraico, ele aparece antes da lei em que momento? No livro de Gênesis, numa conhecidíssima passagem, que é a de Caim e Abel, ou de Abel e Caim, se você preferir. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7, que diz assim, eu acho que também temos isso aqui, temos. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos dar uma pausa aqui. Por que será que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Será que é porque Deus gostava de um churrasquinho e preferia o rebanho do que os legumes e verduras? Será que era isso? Ora, se fosse isso, na lei de Moisés, o Senhor não aceitaria como dízimo nenhum fruto da terra. Concordam comigo? Mas ele aceitava. Se o israelita fosse pecuarista, ele aceitava gado, né? Se o israelita fosse agricultor, ele aceitava o fruto da terra. Então, não era uma questão de que Deus gostava mais de carne do que de verduras e frutas. Até porque, irmãos, Deus não vai consumir nada disso, né? A questão aqui é o sacrifício, a questão aqui é o ato de você abrir mão de algo que te é precioso para Deus, amém? Você está renunciando àquilo e dando aquilo para Deus. Então vejam que interessante. Caim, preste atenção, ele trouxe do fruto da terra, o texto é bem claro, no fim de uns tempos, no fim. Ele se lembrou de Deus no início? Não, ele se lembrou de Deus no fim. Provavelmente quando aquele fruto tinha sobrado, aquele fruto da terra estava já apodrecendo, aí ele se lembrou de Deus, né? Irmãos, eu levo isso tão a sério, que quando eu vou dar a minha contribuição cristã, eu separo as melhores notas. Mas eu fico assim chocado quando as diaconisas, quando estão ali, né, fazendo a contagem do que entrou de contribuição e que estão anotando o quanto entrou, né, porque a gente tem um registro disso, a gente declara isso no imposto de renda, porque é lei, né? Então a gente faz isso, inclusive essa semana mesmo a gente enviou o nosso relatório, né? A igreja não paga imposto de renda, mas ela tem que declarar o quanto entrou, o quanto saiu e para onde foi que saiu, né? De vez em quando, irmão, vem umas notas que parece que elas vão se desfazer na nossa mão, sabe? De vez em quando vem dinheiro rasgado, justamente na parte
da sequência numérica, eu esqueci o nome daquela sequência que se dá, que é os numerozinhos, que é o único lugar do dinheiro que não pode estar faltando. É o número de série, obrigado meu amor, número de série, né? E vem rasgado ali. Me parece que a pessoa disse assim: bom, esse dinheiro eu não vou conseguir passar adiante, então eu vou entregar na igreja, né? Está dando o seu melhor para Deus? Ou está dando o seu pior? As melhores notas separa para ele, as notinhas mais sujas, remendadas, caindo aos pedaços, entrega na contribuição. Cuidado com isso, cuidado, porque Deus conhece tudo, irmãos. E isso é uma evidência, irmãos. Eu costumo dizer que o pecado é um sintoma. Escute, preste atenção, o pecado é um sintoma. Quando eu não priorizo Deus na minha vida e transgrido a sua vontade e vou contra a sua vontade, é o sintoma de que eu não estou bem com Deus, compreende? Porque se eu estou bem com Deus, se eu amo o Senhor, eu vou querer dar o melhor para Ele, irmãos, em tudo, amém? Em tudo, e isso é em tudo. A minha oração vai ser fervorosa, o meu louvor, quando eu louvar o Senhor, eu vou louvar de todo o meu coração. Não vai ser aquele louvor xoxo, perto quero estar. Não, sabe, eu vou cantar com vontade, com amor. Eu estou bem com Deus. E quando a pessoa não está bem com Deus, tudo que ela faz para Deus é arrastado, né? A oração nem existe, está todo mundo orando, ela está só assim, amém, amém, quando diz amém, né? Na hora do louvor, cruza o braço, não está bem com Deus, não está bem com Deus. Ou você não compreende que o louvor é para Deus, nem? Não é para quem está aqui, neste lugar, que aliás o nome disso nem deveria ser altar. Altar era o local onde se queimavam as ofertas, os holocaustos, né? Isso aqui é uns degrauzinhos um pouco acima para você visualizar melhor a gente, mas abaixo de Deus somos todos iguais, irmãos, viu? Então, tudo que fazemos para Deus tem que ser o melhor. E se nós estamos dando dinheiro para contribuir com a obra que não é do homem, que é de Deus, então vamos dar o melhor, em nome de Jesus, amém? Você está lá escolhendo a nota que vai dar, né? Se você puder, dê a nota mais alta, e se você puder escolher, dê a nota mais nova, a melhor nota. Irmãos, a gente já recebeu aqui até moeda falsa aqui na igreja. Vocês acreditam nisso? Quando eu digo moeda, é moeda mesmo. Já deram aqui moeda de centavos antigos, daqueles do tempo do cruzeiro de oferta. A gente pensou que era uma moeda de R$1, não. Era um moedão de não me lembro de quanto que era, 50 centavos, daquele antigo, sabe? Foi incrível isso, não é? Eu fico me perguntando se isso foi de propósito ou se foi sem querer. Porque às vezes a pessoa não enxerga direito e fez sem querer. Tudo bem, né? Mas a gente aqui não coleciona moeda antiga, né, irmãos? Isso é uma igreja, não é um museu. Então, as ofertas, né? A única passagem, que fala de oferta antes da lei, é em relação a Caim e Abel. Caim trouxe ao fim de uns tempos, e Abel, veja comigo, Abel, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Primícias é o quê? O primeiro, o melhor, amém? Ele escolheu o melhor, não foi ao fim de uns tempos, foi no início, assim que ele pôde, ele se lembrou do Senhor, e ele trouxe da gordura deste, ele deu do melhor, aquele que estava mais gordo, compreende? Aquele que era o melhor. Essa é a diferença, irmãos. Então Deus aceita toda a oferta, sim ou não? Deus aceita toda a oferta? Não. Se você não dá por amor e não dá o melhor, é melhor nem dar. Agora, se o teu melhor, naquele momento, naquele dia, foram 2 moedas, como aquela viúva pobre, se esse foi o teu melhor, Deus se agrada disso. Ele não está comparando o valor da tua contribuição com o valor da minha contribuição, ou com o valor da contribuição de qualquer pessoa. Ele está comparando o quanto aquilo vale para você.
Então eu tenho uma máxima na minha vida: se a minha contribuição não tem valor para mim, ela não tem valor para Deus. Entende? Se a minha contribuição não me faz falta, não tem valor para mim, não tem valor para Deus. Porque Ele conhece, irmãos, Ele conhece o coração. Amém? Você só dá o resto, você só dá a sobra. Eu lamento dizer, o Senhor não tem recebido a tua oferta. Não tem, porque Ele examina o coração. Eu não sei quanto você está dando, eu não sei se você está dando nota nova, nota velha, se está dando nota falsa, né? Não sei, mas Deus sabe. Ele sabe, e você também sabe. E a tua consciência não te acusa, não? Acho incrível isso, né? Agora, e na lei? Vamos ver rapidamente aqui na lei. A parte da oferta é mais rápida, irmãos, do que do dízimo. Semelhantemente, pode passar o quadro, vai aparecer aí isso. São essas as 5 ofertas que haviam na lei. Semelhantemente ao que ocorreu com o dízimo, as ofertas também foram regulamentadas na lei de Moisés. Tratavam-se de oferendas que o povo judeu entregava aos levitas, para que estes a apresentassem a Deus. Havia 5 tipos de ofertas voluntárias. 5 tipos de ofertas o quê? Voluntárias. Amém? Primeiro, holocausto, né? Que nós encontramos isso, eu não vou aqui detalhar cada coisa, cada ponto, mas a referência bíblica está aqui no telão. Então são elas: primeiro, holocausto; segundo, oferta de manjares; terceiro, oferta pacífica; quarto, oferta pelo pecado; e quinta oferta, a oferta pela culpa. Amém? Prosseguindo então, estas, pode deixar esse quadro ainda aí. As 3 primeiras, ou seja, holocausto, oferta de manjares e oferta pacífica, eram ofertas que diziam respeito a uma atitude de gratidão, adoração e comunhão. Amém? Essas 3 primeiras. E as 2 últimas, ou seja, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, tratavam-se de um reconhecimento de culpa e arrependimento, visando o quê? A expiação e reconciliação com Deus e com o próximo. Todas as ofertas consistiam no sacrifício de animais ou na oferenda de cereais, como pode ser conferido nos primeiros 7 capítulos do livro de Levíticos. Então, se você ler os 7 primeiros capítulos de Levítico, você vai encontrar isso. No caso da oferta pela culpa, ainda era exigido que se fizesse a restituição em dinheiro, acrescido da 5ª parte a quem foi lesado ou lesionado. Teólogos afirmam que cada uma das ofertas levíticas, e eu concordo com eles, representavam Cristo, o qual ofertou a si mesmo a Deus pela nossa salvação. Amém? Quando nós tratarmos na aula que vem sobre a questão da oferta no Novo Testamento, nós vamos fazer esse paralelo entre as 5 ofertas levíticas, ou seja, estabelecidas no livro de Levítico, nos 7 primeiros capítulos desse livro, e Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele se ofertou a si mesmo por nós, a Deus. Então, além dessas ofertas que serviam para expiação de pecados, outro tipo de oferta também foi estipulado no tempo de Moisés, a qual deveria ser entregue em bens ou dinheiro. O seu propósito era a construção e manutenção do tabernáculo. Então já pode abrir o próximo texto, que é Êxodo capítulo 25, o que posteriormente também serviu como parâmetro para a construção e manutenção do templo. Então vamos ver primeiramente em relação ao tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versículo 1. Veja comigo, agora já é oferta em dinheiro, irmãos, ou em bens materiais. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então a oferta tem que ser o quê? De coração, nem? Não por imposição. Dele recebereis a minha oferta.
Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então nós estamos vendo aqui o próprio Deus requerendo do seu povo ofertas para que fosse construído o santuário, o tabernáculo, que era uma grande tenda que se construía todas as vezes que o povo que peregrinava pelo deserto parava, nas suas peregrinações. Então se erguia o tabernáculo e aí os levitas começavam o seu trabalho sacerdotal. E quando o templo de Salomão foi construído, nós temos também uma passagem muito parecida em relação a isso, que é no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3 em diante. Por favor, veja comigo, já estamos quase encerrando a aula de hoje, tá? É importante irmos até o fim. Diz assim o texto, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, quem está dizendo isso é Davi, o rei Davi, amém? Porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Mais uma vez o texto enfatiza o quê? Que precisa ser uma oferta voluntária, amém? Liberalmente, sem usura, sem avareza, sem miséria, por amor, em gratidão. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, não sei o que é isso. Como é que está na sua versão aí? Daricos mesmo? Dracmas, ok, deve ser um erro de impressão. 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém? Vejam que interessante. A oferta era liberal porque o coração era íntegro, o coração era reto para com Deus. Amém, queridos? Ninguém estava dando porque estava sendo obrigado, estavam dando porque amavam ao Senhor, queriam honrar a Deus com os seus bens. Então, o templo de Salomão, queridos, bem como o segundo templo, dedicava um espaço, que isso foi necessário, a coleta de ofertas. Então agora nós vamos falar de algo que até aqui nesse lugar nós temos, que é o chamado gasofilácio. Eu queria que o meu filho colocasse por gentileza o próximo versículo, que é 2 Reis capítulo 12, versículo 9. O templo de Salomão, bem como o segundo templo, dedicava um espaço à coleta de ofertas, onde o dinheiro
a princípio era depositado diretamente pelo povo dentro de uma caixa, né? Assim como nós aqui também temos uma caixa onde os irmãos voluntariamente colocam ali a sua contribuição. Segundo Reis capítulo 12, versículo 9. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, igual o Durval, né, que é marceneiro, ele fez também aqui uma caixa e fez ali um buraco generoso, não é apertado não, dá para você colocar um chumaço assim de dinheiro, né? Graças a Deus que entra. Outro dia eu fui num culto, aonde eu tive dificuldade para colocar a minha oferta, o buraco era tão estreitinho, Durval, que não entrava, né? Mas graças a Deus, Durval, como um bom marceneiro, aliás é o melhor que eu conheço, talvez o melhor aqui da região toda, talvez até, eu estou aqui, vamos dizer que eu estou querendo ganhar comissão das obras que ele faz, mas trabalha muito bem, irmãos. Eu fiquei tão contente quando ele fez o gasofilácio que eu tirei foto, coloquei no WhatsApp. Quem viu naquele dia lá no grupo, né? Que ficou muito bonito mesmo, né? Ele fez o melhor para o Senhor. E o que está dito aqui? Exatamente isso. Então, aonde é que está o texto bíblico do gasofilácio? Está aqui, ó, 2 Reis, capítulo 12, versículo 9. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Olha que interessante, o nosso também está do lado direito de quem entra, né? Eu nem atinei com isso, né? Mas a gente também colocou do lado direito de quem entra, como está dito aqui. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Amém? Então, é isso aí, aqui está em 2 Reis, capítulo 12, versículo 9. Com o passar do tempo, irmãos, esse receptáculo, né, ele foi se aprimorando, de modo que nos dias do Novo Testamento havia não somente um, mas 13 baús para arrecadação no templo, que Herodes havia reformado ali, confeccionados com o formato de trombetas, cada qual era destinado a um tipo de doação. Ali se arrecadavam contribuições voluntárias ou pagas anualmente pelos judeus para o serviço do templo e o sustento dos pobres. Amém? Por isso que nós ajudamos os pobres. Agora, mesmo que a palavra não mandasse, a gente faria, porque o amor de Deus está no nosso coração. Amém, amados? Então, os evangelhos, eles fazem menção ao gasofilácio? Sim. Pode passar, por favor. Nesses 2 versículos que são os últimos de hoje, né? E eu sei que você está dizendo assim, graças a Deus, né? Que aula longa. Cada qual, lendo aqui, os evangelhos fazem menção a este local, chamando-o de gasofilácio, uma palavra grega que significa repositório do tesouro. E as passagens são estas aqui: Marcos capítulo 12, versículo 41, que é a mesma passagem que se repete em Lucas capítulo 21, versículo 1, onde está escrito o seguinte: assentado, né, Jesus diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, né? Então o próprio Senhor estava diante do gasofilácio, vendo como o povo lançava ali o dinheiro. E ele fez menção, como você sabe, a uma pobre viúva que deu 2 moedas, e aquelas 2 moedas era todo o dinheiro que ela possuía. Alguns vão dizer, né, outro dia eu vi um vídeo de alguém dizendo isso, que o Senhor estava criticando este sistema, né, de que até as viúvas tinham que ofertar, né? Eu vejo que o Senhor estava elogiando a fé daquela mulher. É da maneira como eu vejo, né? Se eu estiver errado, que o Espírito Santo de Deus me revele, mas eu creio que o Senhor estava elogiando a fé. Por isso ela deu mais do que todos os outros. Se o Senhor estivesse criticando aquela mulher, ele diria claramente que o que ela fez era errado,
que ela deveria ter guardado aquele dinheiro, né? Mas eu penso que não seja errado nós darmos qualquer coisa que seja para a obra de Deus. Eu não penso que seja errado, se for motivado pela maneira correta, da maneira correta. Se a motivação for correta, se a gente não fizer isso para aparecer, como fizeram Ananias e Safira, né? Fizeram para aparecer. Barnabé fez para aparecer? Não, Barnabé fez por amor. Ananias e Safira fizeram para aparecer. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. E o outro versículo, João 8, versículo 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então, o Senhor não estava no gasofilácio só vendo o que era lançado ali. Ele também ensinava neste local do templo. Amém? Então, irmãos, para encerrar aqui, eu quero só explicar que essa palavra gasofilácio significava também mais uma coisa. Segundo o dicionário grego de Strong, o termo gasofilácio também era usado para descrever os apartamentos ou casinhas, né, construídos na área do templo, onde não somente as ofertas sagradas e coisas necessárias para o serviço eram mantidas, mas onde os sacerdotes também residiam. Amém? Então esse termo era usado para essas duas coisas, tanto para o local do templo onde estavam as casas dos sacerdotes, quanto o local do templo onde eram lançadas as ofertas. Amém, meus irmãos? Bom, tudo isso que nós vimos hoje foi voltado para o Antigo Testamento, e a melhor das aulas será a seguinte. Então eu peço que você ore por mim, me ajude em oração, porque na próxima aula nós vamos ver a contribuição para a obra de Deus à luz do Novo Testamento, à luz de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e todas as epístolas e o Apocalipse, enfim, todo o Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Não dá tempo para perguntas, mas eu espero que nós tenhamos uma aula só para perguntas ou quem sabe até um debate sobre este assunto. Amém? Quero agradecer pela sua paciência, pela sua presença, e peço que você ore por mim, porque eu sei que eu vou ser muito bombardeado por tudo que eu falei aqui. Amém? Oremos, vamos orar, irmãos.